Olá pessoal, tenham todos aí um bom dia, mais um vídeo aí da série Cooperadores, Obreiros, e hoje nós vamos falar do obreiro, que é o obreiro conhecido como zelador, ou o obreiro que trabalha na manutenção do templo, né? Então, para que a gente possa fundamentar biblicamente este obreiro, nós vamos fazer a leitura aqui da Bíblia no livro de Números, no capítulo 3, no versículo 8, onde Deus fala para Moisés o que ele deve fazer. E aí começa, então, uma história muito interessante com relação a um grupo de pessoas, né? E eu quero focar aqui na área do zelador, mas a gente vai falar muito sobre esse grupo de pessoas escolhidas, né? Que erroneamente aí são colocadas apenas como cantores, né? Que são chamados levitas. Então, levita não era só o cantor, e hoje, né, temos uma cultura aí de quer falar para que alguém canta, chama de levita, mas nós deveríamos chamar de levita o zelador. Por quê? Porque em Números, no capítulo 3, versículo 8, por exemplo, diz assim na versão de Almeida, revista e corrigida: e tenham cuidado de todos os vasos da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Então, em outras versões, até a versão de Almeida, né, diz que terão cuidado de todos os utensílios da casa da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel ao ministrar no tabernáculo. Então aqui nós estamos falando de pessoas que tinham uma obrigação, que é ter cuidado com os utensílios da tenda, os utensílios do templo. E o que são utensílios, né? Então nós estamos falando aqui de vasos, objetos, qualquer aparato, um implemento de música, um instrumento musical e etc. Então os móveis, de forma geral. Então, utensílios são essas coisas. E quem tem por missão na igreja contemporânea, na igreja local, na igreja atual, de fazer isso é o que chamamos de zeladores. Então, quando nós agora formos falar dos zeladores, vamos lembrar que ele também pode ser chamado de levita, tal como o músico. Só que a gente aqui está falando de alguns costumes, são costumes de chamar como cantores e instrumentistas como levitas, né? E aqui o zelador também é um levita. E tem esse obreiro, ele é responsável pela conservação, pela limpeza do templo, bem como a manutenção de todos os utensílios, né? Então, durante o culto público, por exemplo, ele serve ajudando com a água, né, apoiando aí na organização das salas de crianças, berçários, apoiando, por exemplo, verificando ali se os banheiros eles estão em condições de uso. Então é uma pessoa que está preocupada com a manutenção e a limpeza do templo, né? Então, mas não é só isso, ele também é responsável por avaliar a necessidade da compra de material de limpeza, a compra de material para a manutenção da estrutura, né? Então ele avalia as dependências físicas, né? A necessidade de trocas, como lâmpadas, etc. Então ele é responsável pelo bem-estar de forma geral. Então ele é responsável pelo estoque de material de escritório, responsável pelo estoque do material de limpeza. Então, quando se fala que ele tem um cuidado com todos os utensílios, então ele também está preocupado na manutenção deles, tanto na aquisição como na execução da atividade, como na manutenção destes utensílios. Então, esta é uma função vital, de extrema importância,
que é manter a limpeza e organização nos templos. Bom, aqui também nós vamos, neste vídeo, como combinado, que nós sempre falamos de duas funções, nós vamos falar aqui da função que é o líder de departamento, que é uma outra função que existe aí na maioria das igrejas. Então, líder de departamento, ele é uma pessoa, um obreiro que assume a condução espiritual dos departamentos e representa esses departamentos em reuniões, em eventos e etc. Então ele não é o chefe do departamento, mas ele é um líder do departamento. Existe aí uma enorme diferença entre ser o chefe e ser o líder. Então existe uma responsabilidade nessa liderança e não necessariamente, colher para si os méritos dos feitos de um determinado departamento. Então, este líder ele faz a ponte entre os componentes deste departamento e os demais departamentos e vice-versa. Então, este líder, esta pessoa, ele deve ter uma experiência específica, É de bom tom que isso aconteça. Não uma regra, como eu sempre falo, aqui eu não aplico doutrina, aqui eu trago boas práticas de várias denominações. O nosso curso ele é interdenominacional, então a gente traz boas práticas. Então seria de bom tom que ele tivesse uma experiência, até pelas características peculiares de cada departamento, seja devido a uma faixa etária ou devido a uma atividade. Eu vou dar como um exemplo, por exemplo, um departamento de determinadas denominações, que é um departamento de dança. Eu não tenho conhecimento de coreografia e eu quero ensinar coreografias. É de bom tom que essa pessoa que ensine coreografia, este professor e este líder de departamento, que pode ser ou não, porque o líder não necessariamente ele tem que saber fazer aquela atividade, mas é de bom tom que o saiba, para que facilite esta relação entre os participantes daquele departamento e a própria liderança. Então, isso quando eu falo apenas de liderança de departamento. Eu quero citar aqui alguns exemplos de departamentos, que tem um departamento de evangelismo. Então, seria de bom tom que esse líder fosse um evangelista, O departamento infantil, seria de bom tom que essa pessoa ela tivesse já um conhecimento sobre essa faixa etária, o comportamento, a relação psicológica dessas crianças, até para poder instruir. Então, um professor do departamento infantil, que na maioria das vezes é um líder de departamento infantil, ele tem que ter conhecimento sobre como que essas crianças elas se comportam de acordo com a faixa etária, até para que ela possa fazer uma abordagem de um conteúdo bíblico de forma lúdica, de forma que essa criança assimile, e isso também é pregação. O maior objetivo da pregação é fazer com que a pessoa que está recebendo essa mensagem, ela absorva a mensagem, e não simplesmente ler algum texto bíblico, Tem um departamento de adolescentes, que é muito comum, departamento de jovens, que aí no departamento de jovens, muitas denominações colocam como departamento de solteiros. Então, às vezes, a pessoa, em algumas denominações, a pessoa ela tem uma faixa etária, mas já é casada, e ela deixa de fazer parte do departamento de jovens, e em outras denominações entendem departamento de jovens como departamento de solteiros. Então, só para ilustrar aí o que algumas denominações tratam no departamento de jovens. Departamento de intercessão, que é algo muito interessante, departamento de senhoras. E quando se fala senhoras, algumas denominações tratam com o departamento de casadas. A partir do momento que casou, se transformou em senhora. Da mesma forma, o departamento de senhores. Então, o departamento de homens.
que eu acho mais conveniente chamar departamento de homens, departamento de mulheres, do que departamento de senhoras, senhores, né? Então, mas aí cabe a cada denominação encontrar a melhor forma e até para explicar para as pessoas o que o departamento representa. Departamento de ensino, fundamental que haja um departamento de ensino. Uma igreja, para ter crescimento, ela precisa que os membros desta igreja eles estejam muito bem fundamentados na palavra. Departamento de comunicação, que é algo que vem crescendo bastante, para que não haja expressões para as pessoas que aprendam a se relacionar com a mídia. Departamento de ação social e missões. Não tem igreja de crescimento se não tem missões, e a igreja ela tem que ter uma preocupação com as suas atividades sociais. Departamento de louvor, que na maioria das igrejas tem um departamento de louvor. Então, mas entenda que aqui nós estamos falando de departamentos para que haja um líder de departamento e esse líder de departamento represente esses componentes junto com os outros líderes de departamento, apenas para que fosse uma administração mais fácil para pastores, presbíteros, diáconos ou qualquer posição eclesiástica que exista a nível de administração eclesiástica, Então, eu quero também deixar aqui um texto bíblico sobre líderes de departamento. Eu quero ler aqui em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Essa deve ser uma característica do líder de departamento, na verdade, característica do líder da igreja. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Então, é uma das falhas que nós vemos hoje. Nós vemos hoje os líderes, não só de departamento, mas os líderes da igreja, querendo ser maior, melhor, especial, diferente dos outros. E, na verdade, ele tem que se considerar sempre inferior ao outro, até porque é uma postura de amor e compreensão. Também vamos deixar aqui o que está escrito lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, no versículo 31. Deixa eu localizando aqui para fazer a leitura. No versículo 31 diz assim: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Então, mais uma aqui característica do líder, tratar as pessoas da forma com que ele quer ser tratado. E eu vou finalizar aqui. Deixa eu ver se tem uma outra referência aqui que é interessante para a liderança, porque a gente às vezes fala só sobre o Novo Testamento e as pessoas vêm falando, mas isso só está no Antigo Testamento, ou isso só está no Novo Testamento. E o objetivo aqui, como o estudo é um estudo teológico, que a gente possa procurar em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Então vamos ver aqui se eu encontro essa referência, que está em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 13. Tornai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponham por vossas cabeças. Então aqui mais uma orientação, Tomai os homens sábios, e aqui, claro, homens e mulheres sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponham por vossas cabeças, por liderança. Em outras versões diz assim: tomai homens sábios e inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que ponha por vossas cabeças. Então, quando a gente fala aqui de pessoas sábias, são pessoas que têm habilidade, são perspicazes, habilidosos
né? Pessoas inteligentes, né? Que consigam perceber, que consigam discernir, compreender. Então isso aqui falo de pessoa inteligente. O que é uma pessoa experimentada, né? Uma pessoa que conhece, uma pessoa que tem a capacidade de distinguir, né? Ela sabe pela experiência adquirida. Então uma pessoa experimentada este homem e esta mulher. Então aqui para finalizar as duas funções, a função de zelador e a função de líder de departamento. Então acompanhe aí o nosso canal, né? Se inscreva, compartilhe, então fique à vontade, envie para os seus amigos, envie para a sua família, envie para os seus líderes, e aqueles que quiserem acompanhar, seria de grande prazer transmitir aí cada vez mais conhecimento, buscando aprimorar o conhecimento dos outros e através do compartilhamento também de vocês, através das opiniões de vocês, também aprender junto e crescer. Então o aprendizado ele é contínuo. Então aproveita também, visita o nosso portal, né, que é o portal Instruir, que a gente vai deixar aí na descrição. Acessa, tem vários cursos, são cursos gratuitos em diversas áreas. Fica também à vontade, será um prazer poder te atender. Tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.